Recentemente encontramos um artigo muito interessante no site Gospel Coalition, escrito por Calvin Washington, pastor principal da New Valley Church. Washington é um estudioso da teologia pública e da tradição teológica afro-americana. E ele nos traz uma narrativa envolvente sobre a vida e a obra de Charles Walker. O artigo se chama O Spurgeon Negro. E é bem interessante. Ao ler esse artigo, resolvi fazer esse vídeo daqui. No artigo, ele explora como Charles Walker se tornou uma figura tão influente, ganhando o apelido carinhoso de Spurgeon Negro, devido à sua habilidade excepcional na pregação, comparável ao famoso pregador britânico Charles Haddon Spurgeon. Então, vamos para mais um vídeo. Quem foi o Spurgeon Negro? O homem carinhosamente conhecido como Spurgeon Negro, embora não seja muito conhecido hoje em dia, foi um dos maiores pregadores de sua geração, e sua história testifica a fidelidade de Deus. Da escravidão ao seu chamado vocacional, a vida de Charles Walker foi cheia de dificuldades. Em junho de 1873, aos 15 anos, ele professou sua fé em Cristo. Pouco depois, Walker se rendeu ao ministério da igreja, sentindo-se fortemente chamado para a pregação do Evangelho. Ele começou a ir em reuniões de oração, escolas dominical e reuniões da igreja sempre que as portas estavam abertas para ele, e Deus trabalhou em seu coração por meio da igreja para chamá-lo para o ministério do Evangelho, assim como aqueles que o precederam. Desde jovem, irmãos, ele sentiu que Deus o chamava para pregar o Evangelho seguindo os passos de sua família, que tinha muitos pregadores. Em 1874, Walker se inscreveu no Instituto Auguste, na Geórgia, porque sabia que precisava estudar para se preparar para o ministério. Ele até que enfrentou muitas dificuldades financeiras e quase desistiu dos seus estudos. Porém, quando ele estava prestes a abandonar a escola, pois estava sem dinheiro, Deus providenciou o necessário, pois seus colegas se juntaram para ajudá-lo a pagar a escola. Isso acabou marcando profundamente a sua caminhada cristã. Lá no instituto onde estudou, ele é lembrado como um dos pregadores mais importantes que passaram por lá. Charles Walker começou sua jornada no ministério ainda jovem. Em setembro de 1876, enquanto ainda era estudante, ele foi autorizado a pregar. Mesmo com pouca idade, Walker foi chamado para ser pastor da Igreja Batista da Aliança e foi ordenado oficialmente em 1877. Quando ele completou 21 anos, irmãos, em 1879, Walker já exercia o ministério pastoral e liderava 4 igrejas ao mesmo tempo. Ele também pregava em reuniões de avivamento por toda a Geórgia, onde em uma delas mais de 700 pessoas se converteram a Cristo. Em 1883, Walker foi chamado para a Igreja Batista Central em Augusta. No entanto, a congregação enfrentou uma dolorosa divisão que resultou em batalhas judiciais, e Walker permaneceu com um grupo que assumiu um prédio de igreja doado, dando início à sua igreja, plantando ali aquela igreja, que futuramente se chamaria Igreja Batista Tabernáculo. Charles Walker liderou a Igreja Batista Tabernáculo por 14 anos, irmãos. Seu ministério era vibrante e ele se destacou como um grande pregador, teólogo, evangelista e um pastor bem criativo. Durante esses anos, Walker foi usado poderosamente por Deus. Os registros da igreja mostram que mais de 2.000 pessoas se converteram, com mais de 1.400 batizadas e acolhidas na comunhão da Igreja Batista Tabernáculo. Walker acreditava que suas convicções teológicas deveriam influenciar todas as áreas da vida. Além de liderar a igreja, ele também era gerente de negócios do Augusta Sentinel,
um jornal comunitário semanal. Esse trabalho lhe deu uma plataforma para que ele pudesse publicar relatos de sua viagem à Europa e à Terra Santa, que mais tarde foram reunidos em um livro. Durante sua estadia em Londres, Charles Walker teve a oportunidade de visitar o Tabernáculo Metropolitano de Charles Spurgeon, que ele descreveu como a maior igreja do mundo. Walker ficou impressionado com a generosidade e hospitalidade que ele encontrou por lá. Ele oferece um relato detalhado da sua experiência, destacando o vasto escopo do ministério de Charles Spurgeon. Walker ficou profundamente impressionado com a amplitude do ministério de Spurgeon, que incluía um colégio batista, uma sociedade missionária que era bastante dedicada, uma editora de folhetos evangelísticos e um centro de assistência aos pobres e também um lar para os órfãos, entre outras iniciativas que Spurgeon teve durante o seu ministério. Esse encontro deixou uma marca indelével em Walker, inspirando-o a buscar ideias e práticas que pudessem enriquecer ainda mais o seu próprio ministério nos Estados Unidos. Sabe o que mais impressionou Charles Walker? O canal Teologia. Não acredito que você ainda não está inscrito. Se inscreve no canal Teologia, dá aquela força pra gente, compartilhe e curte esse vídeo e quem sabe torne-se um membro do canal e nos ajude a continuar com esse trabalho. A influência de Charles Walker não se limitou a Augusta. Ela se estendeu por toda a vida batista na Geórgia e além. Ele desempenhou um papel significativo como membro do conselho do Instituto Batista Walker e do Colégio Batista da Atlanta. Walker também era um orador frequente em reuniões de associações batistas e escolas batistas, além de ter sido uma figura-chave na recém-formada Convenção Batista Nacional. Sua liderança na convenção lhe rendeu a reputação de um homem forte em uma crise. Em particular, seu apelo persuasivo por reconciliação racial na Convenção de 1889, em Indianápolis, foi tão impactante que Walker foi agraciado com um doutorado honorário em divindade pela Universidade Estadual de Kentucky. Com sua reputação crescente, Charles Walker viu suas oportunidades de pregar se expandirem por todo o país. Ele foi convidado para Nova York várias vezes, até que em 1899 foi chamado para pastorear outra igreja naquela mesma cidade. Seus sermões poderosos logo capturaram a atenção dos principais jornais locais, que o apelidaram publicamente de Spurgeon Negro, e daí o seu apelido. Ele viajou extensivamente pregando em grandes reuniões de avivamento em várias cidades. Em lugares como Atlanta, suas mensagens atraíram multidões racialmente integradas, com milhares de pessoas tentando ouvi-lo, muitas vezes resultando em lotação máxima e algumas precisando ser recusadas devido ao grande interesse. Walker rapidamente se tornou conhecido como o pregador negro mais popular da sua época. A passagem de Walker pela cidade de Nova York foi breve, mas também muito impactante. Ele retornou a Augusta em 1901, após 2 anos de ministério na Igreja Batista onde estava, e durante esse período a igreja viu um crescimento significativo, com 1.400 novos membros sendo recebidos e 700 pessoas sendo batizadas sobre o ministério desse grande pregador. Charles Walker deixou um legado tão duradouro em ambas as cidades que ele ficou sendo lembrado não apenas como um líder espiritual, mas também como alguém que transformou vidas através do seu compromisso com o Evangelho e com a comunidade. O ministério de Charles Walker serve como um lembrete poderoso, não só para nós, mas também para jovens pastores. Walker foi um exemplo vivo desse princípio, demonstrando um compromisso inabalável com a educação teológica, apesar dos desafios financeiros que ele enfrentou. Ele também teve um caminho rumo ao ministério que não foi fácil nem direto, mas a sua dedicação aos estudos teológicos foi uma constante. Walker entendia que a preparação acadêmica era crucial para o serviço cristão eficaz. Deus usou Walker de maneira significativa, não apenas na Geórgia, mas em todos os Estados Unidos.
porque ele se preparou bem. Seu legado continua a inspirar e influenciar pastores e fiéis até os dias de hoje. Walker não é muito conhecido aqui no Brasil, mas é um exemplo notável de ministério pastoral fiel, onde a proclamação do Evangelho se uniu à ação social em sua comunidade. Originário de uma trajetória como escravo, soldado e capelão, Walker integrou suas convicções teológicas em todas as áreas da sua vida. Além de liderar a sua igreja, Walker estabeleceu vários trabalhos, investiu na comunidade, dedicou tempo. Ele investiu em escolas primárias e secundárias e seu ministério transcendeu os muros da sua igreja, impactando positivamente a sua comunidade de maneira muito abrangente. Ele exemplificou a importância da arte da pregação, se é que podemos falar assim, sendo fiel às Escrituras enquanto aplicava seu ensino de maneira eloquente e relevante para o seu público. Sua abordagem precursora, semelhante à visão de John Stott, aquela de pregar com a Bíblia em uma mão e o jornal na outra, continua a inspirar pastores e líderes até os dias de hoje. Comenta aqui embaixo se você já conhecia Charles Walker. Me diz aí o que você achou da história desse grande homem de Deus e comenta também sugestões para os próximos vídeos. Que Deus abençoe você e até a próxima.